Se a Bíblia está dizendo que Jesus é o único Filho de Deus, e quem disse isso? O próprio. Se Jesus é o único Filho de Deus, eu sou o quê? Eu sou filho também. Sim. Então de dois, ou tu ou Jesus está errado, não é? Um dos dois tem que estar errado. Quem está errado? Diga assim, eu. Ninguém está com a molesta e dizer que Jesus está errado, né? Está errado sou eu. Então quando eu ouvi isso, Evelyn, de que Jesus era o único Filho de Deus, eu não sou besta, eu fui perguntar, se Jesus é o único Filho de Deus, eu sou o quê? Aí, a Bíblia começa a explicar essa história. Porque Jesus veio, passou 30 anos aqui, dentro de 3 anos e 6 meses ele fez um reboliço, com 33 anos e 6 meses ele morreu. Quando ele morreu, ele passou 3 dias morto, no terceiro dia ele ressuscitou. Mais ou menos 500 pessoas viram ele ressuscitado. Isso é fato histórico, venérico, como de Matuto. Não é verídico, né? É um fato verídico. Depois ele foi assunto aos céus. Assunto, irmão, quer dizer, não é conversa, é um assunto, não. Ele foi flutuando para o céu. Foi tomado para o céu flutuando. E quando ele estava subindo, ele começou a dar os últimos ensinamentos. Está escrito, e bota aí por favor, Jonadab, Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Olha o que diz. Disse-lhe Jesus: vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Só que nessa versão aí, tem outra versão aí, bota a versão tradicional. Qualquer versão. Botou? Volta lá, por favor, o versículo 15. Pronto. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda. Diga bem alto, criatura. Aí o próximo texto fala assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Estes sinais seguirão os que creem em meu nome: expulsarão demônio, falarão novas línguas, se colocar a mão sobre os enfermos, irão curar, se beber algo mortífero, não morrerá. E eu tenho que dizer aqui uma coisa: não é você ficar pegando veneno, comprando chumbinho e tomando não, viu? Isso é suicídio, vai para o inferno e come, e morre. Agora, se alguém colocar para você veneno, propositalmente para lhe matar, para lhe fazer mal, ou involuntário, e se você crê em Jesus de verdade, e sem você saber que está com veneno, você for comer e orar antes, nada lhe acontecerá. É isso que a Bíblia está dizendo, amém ou não amém? Então, você vê que ele fala sobre os dons espirituais aí, mas ele dá uma dica. Ele diz: ei, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Jesus é o único filho, ele mandou pregar aos filhos ou à criatura? Mandou pregar quem? Claro, a criatura. Por quê? Porque todo mundo é criatura de Deus. Estou dando só um resumo do evangelho. E todo mundo é criatura porque nós, em Adão, deixamos de ser filho quando morremos. Adão pecou. E todo mundo que nasce depois de Adão é pecador. Todo mundo. Tirando Jesus, porque Jesus não nasceu da junção de homem com mulher. Jesus, ele foi original do Espírito Santo na Virgem Maria, amém ou não amém? Mas Maria e seus filhos e seu marido, todo mundo pecou, já nasce pecador. Então, todo mundo é criatura. Diga assim: eu sou criatura. Quem criou o jacaré? Quem criou o escorpião? Quem criou a barata? Quem criou o lacral? A serpente? Agora eu pergunto: no céu que você vai morar, tem barata? Diga aí. Se tiver, é o inferno lá no céu, né? Tem escorpião lá? Por que não tem escorpião? Por que não tem barata? Por que não tem animal? Por que não tem bicho nenhum assim? Porque lá não entra criatura. Todos os animais foram criados por Deus. Lá só entra filho, lá não entra criatura. Lá só entra filho de Deus. Mas a Bíblia diz que só Jesus é filho. E agora? Espera aí, Jesus é o único filho, sim ou não? E nós somos o quê? E como é que resolve essa bronca? Porque no céu só entra filho. João, capítulo 1,
Versículo 10, 11 e 12 diz assim: porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, ele deu o poder de ser feito, transformado, ser chamado filho de Deus aos que creem no seu nome. Bora ler aí, versículo 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e o seu não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Olha só, quem é feito filho de Deus é porque não é filho, concorda comigo? Porque se fosse filho, não era feito filho de novo. É ou não é? Você é namorada, se torna noiva. Depois de noiva, se torna casada. Você é criatura, se torna filho. Amém ou não amém? Você era morto, se torna vivo. Que na verdade ninguém vive sem Cristo. Existe. Existir é uma coisa, viver é outra coisa. Jesus falou: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Sem mim nada podeis fazer, nem viver. Existir é uma coisa, viver é outra. Eu estou falando tudo isso porque eu vou falar de um tema nesses próximos 30 minutos que é muito complicado entender se você não entender essa primeira parte. Que isso tudo que eu estou falando é para os filhos de Deus, que eu vou falar, quer dizer, é para os filhos de Deus. Então, se você se perguntar assim: peraí, eu sou criatura, e como é que eu faço para me tornar filho? Está aqui, ó. Se crê em Jesus como um único Salvador, se você receber Jesus como Salvador, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou no terceiro dia, e que Ele está vivo lá no céu, à destra do Pai, e que Ele vai voltar no dia do Senhor, você será salvo. A Bíblia diz: se você confessar com a tua boca como Jesus como Senhor, e crer no teu coração para a salvação, será salvo. Salvo de quê? Salvo da condenação, salvo do pecado, salvo da morte. Mateus 1, capítulo 1, versículo 21. Olha o que está escrito, Mateus capítulo 1, versículo 21. Diz assim: e o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. E dará à luz a um filho, chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus. Salvação é muito além de algo futuro. Salvação é algo presente. Diga assim: é para agora. Eu era escravo da prostituição, Jesus me salvou. Eu tenho força, eu tenho domínio sobre o pecado. Eu era escravo da bebida, Jesus me salvou. Não é que vai parar de ter vontade de beber, não. Porque o cara é homem, ele gosta de mulher. Ou não é? Pelo menos tem que ser assim, né? Porque senão já está com defeito de fabricação já também. Então ele é homem, gosta de mulher, mas ele é casado. Aí ele foi salvo. Ele agora só fica com uma mulher. Dá vontade de outra? Dá. Mas ele foge da vontade, ele foge do caminho, ele foge daquela situação, e ele é fiel à mulher dele. E ele só consegue ser fiel por quê? Porque ele foi salvo do poder do pecado. Amém ou não amém? Só consegue vencer o pecado quem é salvo. A palavra salvo, no original, ela não fala de arrogância, ela fala de humildade. Tem muito crente, por exemplo, eu quando não era crente, eu tinha um abuso de alguns crentes. Eu não sei vocês, mas tinha crente que dizia assim: eu sou salvo. Como quem diz assim: e tu tá lascado, perdido, miserável, filho do cão. Não parece que está dizendo isso? Alguém já viu isso já? Porque ele abre a boca e diz assim: ó, eu sou salvo. Como se fosse uma coisa boa para ele, assim, como se ele fosse tão bom. Só que o cara, quando diz eu sou salvo, ele está dizendo: rapaz, eu estava acabado, no fundo do poço, melado. A Bíblia diz que era um encharque de lodo. A Bíblia diz que ele meteu a mão lá no monturo. Monturo fala um monte de bosta, de cavalo, de égua, de burro, de vaca. A Bíblia diz que ele empurrou a sua mão no monturo, ou seja, tirou você e eu da merda. E disse: te salvei, te lavei com meu sangue, te purifiquei, te dei um nome, te justifiquei. Eu pergunto: como é que o cara consegue ser arrogante? O cara estava acabado, morto, e agora eu sou salvo. Não, eu sou salvo no nome de Jesus. Eu não era nada, mas Ele me salvou. Isso traz humildade, não traz arrogância, sim ou não? É para dizer assim: pela misericórdia eu sou salvo. Misericórdia.
A Bíblia diz que o motivo pelo qual você que se vire com dizer assim, o motivo pelo qual eu não sou consumido quer dizer, o fogo acabar, o motivo pelo qual eu não sou consumido é a misericórdia de Deus. Ninguém é bom o suficiente para agradar a Deus. Ele é bom o suficiente para se agradar de nós. Amém ou não amém? É Ele. Então ser salvo é receber o Espírito Santo em nós, e esse Espírito é que nos dá condição de fazer algo, qualquer coisa que agrade o próprio Deus. Amém ou não amém? Porque eu e você, sem Ele, não somos nada. Ele continua sendo Deus, com você ou sem você, comigo ou semigo. Amém ou não amém? Ele é Deus. Ele é Deus. Só que a importância da gente confessar Ele como Salvador, porque quando você confessa, e a Bíblia, veja, é errado falar o que eu falei agora, confessar Ele como Salvador. Onde é que tem isso na Bíblia? Em canto nenhum diz que é para confessar como Salvador. Essa pregação está errada. Receba Jesus como Salvador. Quem já ouviu isso? Levanta até feder para ver. Nunca mais diga isso. Diga assim: receba Ele como Senhor. Diga assim, vá. Receber Ele como Senhor. Só que essa palavra, ela foi sendo compreendida, e a pregação do Evangelho começou a ser mudada, porque quem tem um Senhor é um escravo. Aí as pessoas não querem ser escravo de Cristo. Aí não recebe como Salvador. A Bíblia diz: se confessar Ele como Senhor e crer com o coração para a salvação, será salvo. Senhor é o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas só que ser escravo de Jesus é muito diferente de ser escravo do pecado, ser escravo do mundo. A história, quando fala de ser servo de Cristo, escravo de Cristo, é porque conta a sua história que um dia um missionário chegou na África, na região onde tinha ainda aquela escravidão, onde o negão, mesmo aquele negão, não tem? Que apanhava, que trabalhava para comer, que morava na senzala, não tem? O missionário chegou lá, missionário branco, parecia um papel. Chegou lá e viu um homem amarrado num tronco, nu, e o carrasco. Tome chicotada, mas bateu tanto que mesmo aquele homem com o braço dessa grossura assim, ó, não suportou e desmaiou. Depois de ter urinado, feito xixi de tanto que apanhou, caiu desmaiado. De repente aquele missionário, crente, chegou para o cara que estava batendo nele e disse: quanto é? Porque tu sabe que escravo é um objeto, sim ou não? Quanto é? Aí o carrasco disse: rapaz, serve para nada mais não, está acabado aí já. Aí nunca mais gente, do jeito que ele apanhou aqui. Quanto é? Eu estou dizendo que ele não tem valor, não dá para. Ele não vai sair para trabalhar mais não. Quanto é, meu santo? Eu não estou perguntando. Esse rapaz é 20 moedas de prata. Pegou aqui, ó. Tome. Você tem certeza? Tenho certeza. Pagou. O carrasco foi lá e cortou as cordas. O missionário olhou para ele e foi embora. Só que ele acordou. Quando ele acordou, ele correu nos pés do carrasco e pediu misericórdia. Misericórdia, não me bata mais não. Eu faço o que você disse. Pare. A gente não manda mais você não. Disse, como assim? Você foi comprado? Comprado por quê? Aquele homem ali, ó, indo embora. Ele agora é seu dono. Aí aquele cara correu atrás dele, do missionário, e começou a seguir o missionário. O missionário olhava para trás e ele seguindo como uma sombra. Ele disse: rapaz, está me seguindo por quê? O senhor não me comprou? Eu agora sou seu escravo. Não, você não é meu escravo não. Você me comprou, eu vou lhe servir. Eu sou seu escravo agora. Ele disse: não, eu lhe comprei para lhe libertar. Aí ele disse: então agora eu vou lhe servir por amor para o resto da vida. E aí vem a história de escravo da orelha furada. Ele era obrigado a furar a orelha
e botar uma argola na orelha, porque essa argola simbolizava que ele era um escravo livre, ele era escravo por amor, ele não era obrigado, mas ele era tão grato por tudo que aquele homem fez por ele, que ele ia viver o resto da vida para servir aquela pessoa ali. E nós, diante de Deus, não somos um escravo obrigado, nós fomos comprados por um bom preço, ele pagou o preço de sangue, o preço de morte, ele nos libertou e nos deixou livre. Agora eu e você é que escolhemos se queremos seguir ele por amor ou não. Amém ou amém? É ser escravo de Jesus. Quem é que é escravo de Jesus? É por amor, é uma decisão. E quando você se torna escravo de Jesus, ele coloca o seu espírito, a argola que ele coloca na sua orelha é no seu coração que ele coloca, é o Espírito Santo dentro de você. E ele começa a escrever a sua lei na tábua do seu coração. Não precisa mais ninguém dizer assim: faça isso, faça aquilo, você pode isso, você não pode aquilo. A própria palavra dele nos orienta e seu Espírito nos convence do que é certo e errado. Amém ou não amém? Resumindo tudo que eu falei aqui, nós deixamos de ser nada para se tornar filho de Deus, a quem crê no nome de Deus. Amém ou não amém? Deu para entender até aqui? Esse resumo de quase 40 minutos é para a gente falar sobre dons espirituais. É o seguinte: para que você receba dons espirituais, a primeira coisa que você precisa fazer é receber Jesus como Salvador. Porque dons espirituais é diferente de fruto do Espírito. Dons espirituais é manifestado com o objetivo de glorificar o nome de Deus e de expandir o reino de Deus na terra. Os dons espirituais são como se nós fôssemos soldados alistados no exército do general de guerra, que é Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso. E nós, quando nos alistamos no exército do Senhor, Ele nos dá armas espirituais para combater contra hostes malignas. Amém ou não amém? Então cada dom tem um objetivo. Mas primeiro é preciso entregar a vida a Jesus, receber Jesus como Salvador. Quando você confessa o Senhor como Senhor e crê para a salvação, aí você é salvo. É por isso que a gente fala, receber Jesus como Salvador. Não, é como Senhor. Mas quem lhe salva é seu Senhor. Amém ou não amém? E a partir desse momento você recebeu o dom da salvação. É um presente imerecido, porque não tem ninguém que mereça a salvação. A salvação, ela é um fruto da obra exclusiva de Cristo na cruz do Calvário. O problema é que muitas vezes nós queremos merecer a salvação. E se você pudesse merecer a salvação, Deus não morreria, não mandaria seu filho morrer na cruz. Porque eu pergunto, quem tem filho aqui? Levanta a mão, quem tem filho? Se você fosse Deus, presta comigo atenção, se você fosse Deus e tivesse seu filho, e o mundo todo estivesse se perdendo, só que só precisava o homem parar de pecar, e tivesse condição do homem parar de pecar, você entregaria seu filho sabendo que ele podia deixar? Porque eu e você que somos mal não entregaria nosso filho, porque Deus, que é bom, entregaria. Ele só entregou porque ele olhou para a humanidade e viu que não tinha um que pudesse resolver essa bronca. Aí ele foi por amor. Ele deu um que nunca pecou, para que quando ele morresse, todo aquele que cresce naquele que morreu, quando ele ressuscitou, também nós, no dia do Senhor, vamos ressuscitar porque ele ressuscitou. Quem recebe Jesus como Senhor e por consequência Salvador da sua vida, quando Jesus voltar, esses vão ser chamados e serão salvos no dia do Senhor. Amém ou não amém? Então é um processo. A partir daí, você está apto, diga assim, totalmente apto. Não é quase apto, não é perto do processo, não é quase lá, não é totalmente apto a receber dons espirituais, como falar em outras línguas, língua que você nem entende, nem os outros que escutam entendem, porque a Bíblia diz que essa língua não é para você entender nem o outro. A Bíblia diz que quem ora em língua, ora a Deus, é o seu espírito orando com Deus, e Deus interpreta a nossa oração com gemidos inexprimíveis. Amém ou não amém?
É mais ou menos assim. Quem já viu advogado falando com juiz? Quem já viu? Irmão, é uma conversa chata. Você não entende 10% do que ele fala. É meritíssimo. Segundo a lei tal, do parágrafo tal, da emenda tal, não sei o que. Aí fica. Ele está dizendo o que mesmo? É assim ou não é? E pior é quando o juiz responde. Eu tenho um amigo que é juiz. Ele fala, eu disse, agora fala na minha língua. Aí ele bota para rir. E ele fala 5 idiomas além de língua estranha. Ele é crente também. Ele fala inglês, francês, alemão, o que mais? Espanhol, português e língua estranha. 6 idiomas. E de vez em quando ele fala umas línguas de homem, fala para entender. E assim, quando nós vamos orar, nós usamos a linguagem humana, sim ou não? Deus, tem misericórdia de mim. Jesus, abre a porta, Jesus. Jesus, manda uma varoa, Jesus. Eu orei tanto por isso. Manda uma varoa, Jesus. Adolescente só faz pensar nisso. Ai, Jesus. Moço também. A moça diz assim, Senhor, manda um varão, Jesus, varão de guerra. Homem, macho. Ou não, Jesus, abre a porta, manda dinheiro, manda cliente, né? A gente quando vai orar, essa é a oração humana que a gente faz. Só que Deus é como um juiz, é uma linguagem que o Espírito Santo pega, porque eu já vi o réu, a vítima, não fala com o juiz. Tem um advogado que fala no lugar dele, assim não é? Que representa a gente diante do juiz. E no reino dos céus é assim. O Espírito Santo, ele é o paracleto divino. Ele é o advogado, aquele que está ao nosso lado, para que quando a gente fala, Jesus, pelo amor de Deus, estou me acabando todinho, Jesus. Eu não aguento mais, não sei o quê. Aí o Espírito Santo pega essa começa, vou interpretar, Jesus, ele está querendo dizer. Aí usa a linguagem espiritual, amém ou não amém? Então é importante que você use uma linguagem, às vezes, que você não vai nem entender. Mas quando você ora em mistérios, quando você ora em línguas estranhas, você não vai entender. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é que faz com que o nosso espírito ore com Deus. Mas só pode fazer isso quem recebe, quem crê e recebe dons espirituais. Amém ou não amém? Sendo assim, existe uma linguagem espiritual, que muitas vezes as pessoas pensam que é por tempo de carreira de igreja. Rapaz, você é muito novinho na fé ainda, você ainda não pode falar em língua estranha não, você também não, porque voltou para Jesus agora semana passada, não tá, vá cavar o poço, vá pagar o preço. E não, você já está se aposentando na igreja, você já pode falar, você já está no tempo de receber já. Não existe isso, porque no reino de Deus todas as coisas se fez novo, de imediato você recebe toda a condição necessária para profetizar, falar em línguas estranhas, para curar enfermo, não importa, irmão, não importa. Não é questão de tempo, porque aqui não é previdência social. Você não vai se aposentar no reino de Deus. Você vai viver, vai morrer e vai ressuscitar no tempo do Deus lá em cima. E vai viver a vida inteira. O bom aqui com Deus é assim: o fim das coisas é melhor do que o começo. Nós estamos juntos hoje e quando terminar, vamos viver eternamente juntos. Amém ou não amém? A Bíblia, ela nos garante isso. Então é muito importante que nós buscássemos e venhamos a buscar continuamente em conhecer o Senhor. É preciso encher-se do Espírito Santo. E você vê que a Bíblia diz: enchei-vos. Aponta para uma pessoa e diga assim: se encha. Veja que é autorresponsabilidade. Ela não diz assim: Senhor, me enche. Não, você se encha. É como se você fosse uma vasilha e pegasse outra vasilha e fizesse enchendo você mesmo. Sabe como é que é? É você crente, você é um vaso com água, e pega outra e começa. Entendeu? E começa a encher você mesmo. Você começa a se encher. Como é que é isso? Claro, porque você tem Deus e começa a buscar Deus e encher você mesmo. Ela diz: você se encha, cabe de fuleiragem, de esperar que eu faça aquilo que é você que tem que fazer. Eu pergunto: quem é que tem que orar? É Deus ou eu? Quem? Diga assim: eu. Quem é que tem que ler a Bíblia? Deus ou eu? Diga assim: eu. Quem é que tem que jejuar? Deus ou eu?
Então é você que tem que se encher. A Bíblia diz: abre bem a tua boca e eu te encherei. Claro, se você abrir a tua boca, eu que sou aquilo que vai te encher, vou encher, porque você buscou. Então não tem a ver com Deus esse processo, tem a ver comigo e com você. Porque Deus está em busca de verdadeiros adoradores que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Amém ou não amém? Quem está conseguindo entender essa mensagem? Eu busco, como sempre, falar uma linguagem, inclusive até tomar um banho, para que a pessoa entenda. Uma linguagem que a pessoa diga assim: rapaz, entendi, sou eu que tenho que me encher. Amém ou não amém? A criança que está ouvindo tem que sair daqui dizendo: eu entendi a mensagem. Não estou preocupado que ninguém ache bonito, mas sim que entenda. Então, para eu falar de profecia, e agora eu vou falar nos últimos minutos, profecia é algo totalmente divino. É algo da parte de Deus para nós, que nos enchemos. Só que é preciso a gente entender o seguinte: tem um mistério nesse processo. Quando foi que Deus deu a salvação à humanidade? Quem sabe? Quando? Muito bem, João, diga assim: na cruz do Calvário. Não, diga todo mundo. Meu Deus, estão com fome? Diga assim: na cruz do Calvário. Pronto, pelo amor de Deus. Ele deu a salvação ao mundo já na cruz do Calvário. Mas eu pergunto: ele tem que dar de novo? Tem? Sim ou não? Ele vai dar outra vez? Nunca mais. Ele já deu a salvação na cruz do Calvário. Ou seja, para o mundo, para aquele cidadã, aquele ser humano que não aceitou o Senhor ainda, que não recebeu o Senhor ainda, a palavra certa é essa, receber, que não recebeu o Senhor ainda como Senhor e Salvador, para essa pessoa eu prego: arrependa-se e se converta, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério. E ele tem que fazer o quê? Receber o presente que Deus já deu na cruz do Calvário, sim ou não? Quem já recebeu Jesus como Senhor? Agora, quando eu vou ministrar à igreja, aqueles que já receberam Jesus como Salvador, eu tenho que anunciar agora o Espírito Santo. Eu pergunto: se Jesus, se Deus, quer dizer o Pai, já deu o seu Filho como salvação no dia da cruz do Calvário, quando foi que ele derramou o Espírito Santo para a igreja? Quando foi? Quem sabe? Muito bem, Jonadab. No dia de Pentecostes, a Bíblia diz que eles estavam assim reunidos, não como vocês, estão tudo calados, mas estavam num fogo orando. Jesus, tinha 120 pessoas orando, e no meio daquela oração, de repente, a Bíblia diz que veio um som como de um vento veemente, quer dizer, e foram vistos neles línguas de fogo, como de repente foi um barulho do tamanho de um trem. E o Espírito Santo foi derramado na igreja, e eles começaram a falar em outras línguas e profetizaram. E naquele dia até línguas estrangeiras eles receberam, ao ponto de Pedro sair, começar a pregar, e na língua que ele prega, porque o milagre não foi no que Pedro falou, o milagre foi no que o povo ouviu, porque tinha dos Estados Unidos, tinha do Japão, tinha da França, tinha da Itália, tinha da Grécia, todo mundo lá, e Pedro pregando na língua dele, e o povo, cada um entendendo a mensagem na sua língua. Vê que milagre tremendo. Tremendo ou não? Naquele dia foi derramado o Espírito Santo para a igreja. A pergunta que não quer calar: quando foi que Deus derramou o Espírito Santo para a igreja? Diga assim: no dia de Pentecostes. Então, se ele já derramou a salvação no dia da cruz, ele precisa derramar a salvação de novo, sim ou não? Você já viu alguém dizer assim: salva Jesus, salva Jesus, salva Jesus, salva Jesus? Quem já viu isso? Tem não. Você não viu isso não. Salvar não vê não. Você vê o pregador pregando o evangelho e perguntando: alguém quer receber Jesus? É assim ou não é? Agora, quando se fala de receber dons espirituais, aí você vê o cara dizendo: batiza, recebe, lá, Bachuri, Andanai, e começa, né? É assim ou não é? Mas como é que é isso? Onde é que está escrito na Bíblia isso? Canto nenhum. Assim como Deus derramou a salvação para nós, através de Cristo na cruz, Deus derramou
os dons espirituais através do Espírito Santo no dia de Pentecoste, há 2000 anos. Então não tem mais que esperar Deus fazer nada. Somos nós que temos que buscar aquilo que Ele já deu. Está fazendo sentido a você ou não? Porque Jesus, quando subiu, Ele disse: ficai em Jerusalém até que, diga assim, até que. Irmão, até que. Está dizendo, tem um tempo determinado. Espera aí até que tal coisa aconteça, não é assim? Ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Irmãos, já aconteceu isso, já derramou. A partir daquele dia, as coisas mudaram. Lá na Babilônia, a Bíblia diz em Gênesis que na Babilônia os homens estavam tão arrogantes, tão soberbos, tão sem Deus, que eles começaram a olhar um para os outros e disseram assim: bora fazer uma torre? Bora. Que tamanho? Que vai até o céu. Vê que arrogância. Eles achavam que iam fazer uma torre para chegar no céu. E não é que eles começaram. E a Bíblia diz que eles eram tão intensos, eles estavam tão unidos naquilo que eles estavam fazendo, que o próprio Deus disse: vamos descer e vamos confundir suas línguas, porque unidos como eles estão, ninguém impede que eles alcancem o que eles querem. Vem para aí. A Bíblia diz que o Senhor desceu e confundiu as línguas. Todo mundo falava português, por exemplo. De repente, começou a falar francês, inglês, latim, hebraico, aramaico, japonês, e e ninguém entendia mais nada. E os povos começaram a se separar, a se dividir. Porque Deus confundiu as línguas dos homens. E os homens se separaram. Só que depois de muitos anos, no dia de Pentecoste, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu e ele inverteu a situação. No ambiente onde tinha pessoas de várias línguas, o Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar a língua que todos começaram a entender através do poder do Espírito Santo. E começou a unir a igreja, e ali começou a nascer a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, um só povo, um só Deus, um só Senhor. Então não importa se estamos no Brasil, em Vitória de Santo Antão, conhecida como a terra da Pitu, aqui Jesus opera, salvando, curando e batizando com o Espírito Santo. Amém ou não amém? Então, para você profetizar, para você falar em línguas estranhas, para você operar milagres, para você viver tudo que está escrito nos dons, você vai ler isso depois no capítulo 12 de Coríntios, 1 Coríntios, e capítulo 14 de 1 Coríntios. É preciso se encher do Espírito Santo. É preciso buscar a presença, os dons. Só que muita gente pensa que tem que se preparar para isso. Na verdade não tem que se preparar, diga assim, tem que crer. Atos capítulo 19, para a gente encerrar aqui. Atos capítulo 19. Eu não sei se vocês perceberam que eu não ensinei nada sobre profecia, não foi assim? Ainda? Eu só estou falando que existe, que vai acontecer. Por quê? Porque eu orientei algumas pessoas a irem para outra igreja hoje. E essas pessoas estavam muito ansiosas para aprender sobre profecia. E não seria justo eu mandar elas para um lado e ensinar no dia que eles não estão aqui. Amém ou não amém? Então, e hoje tem muita gente nova aqui que não entende muita coisa. Então é preciso falar sobre isso para preparar o caminho. Amém? Olha o que está escrito em Atos capítulo 19, versículo 1, 2 e 3. E sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que há Espírito Santo. Perguntou-lhes Paulo, então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos,
veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Eles já eram crentes, já eram salvos, já tinham até sido batizados nas águas, mas naquela hora, depois que foi pregado para eles sobre a presença do Espírito Santo, sobre o dom do Espírito Santo, sobre o revestimento de poder, impondo-lhes as mãos, eles receberam dons espirituais, nos quais falaram em línguas estranhas e profetizaram. Sendo assim, irmão, eu pergunto, quem aqui nunca falou em língua estranha ou nunca profetizou, mas crê e deseja receber esse dom? Levanta a mão assim. Não, levanta até feder para eu ver. Agora pode baixar. A pergunta é a seguinte: o que lhe impede disso? É tão simples, mas as pessoas complicam muito. A Bíblia diz que Paulo, quando chegou, ele perguntou: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Quando crestes? É quando crê, do jeito que diz a Escritura, que se recebe, de graça, sem merecer. É um dom. Você não precisa fazer algo, você precisa crer. E é pela graça, é pela misericórdia. Quem aqui já fala em línguas estranhas? Levanta a mão. Você pagou quanto para falar? Para receber esse dom? Foi o que você fez para merecer? Nada. Quem já fala em língua estranha, quem já profetiza, quem manifesta qualquer dom, faz e manifesta e recebe e fala, porque Jesus é bom, mas nós cremos e recebemos. O problema é que as pessoas acreditam que precisa fazer algo mais. Não precisa fazer nada, só precisa crer. Deus já derramou do seu Espírito, e se você crer, como diz a Escritura, é possível que ainda hoje você receba.